Bom dia, irmãos. Abramos a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 14. Nós faremos a leitura dos versos 1 ao 5. Apocalipse 14, os versículos 1 ao 5. Passamos a leitura da palavra do Senhor. Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estava 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Oremos mais uma vez. Abre nossos olhos, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra. Ilumina os nossos olhos e a nossa mente, para aprendermos aquilo que vem do Senhor, e que possamos tê-las no coração para viver segundo a Tua vontade. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a perseguição da igreja do Senhor, ela acontece desde o início. Quando nós observamos desde o momento em que o próprio Jesus esteve na terra, ele foi perseguido. Os líderes judeus, os anciãos do povo, todos eles perseguiram a Jesus durante o seu ministério, forjaram provas falsas para o acusar, levaram essas acusações diante dos romanos, e por isso Jesus foi julgado e crucificado, e eles tiveram parte nisso. Posteriormente, o próprio Paulo, antes de ter sido chamado pelo Senhor Jesus, também perseguiu a igreja. E nós lemos em Atos como isso aconteceu de forma violenta, a ponto de todos os crentes terem que sair de Jerusalém, exceto os apóstolos, e por onde esses cristãos iam, eles iam pregando a palavra do Senhor. Depois o próprio Paulo é alvo dessa perseguição. E ao longo da história da igreja nós vemos como isso vai, vez por vez, acontecendo. E esse texto de Apocalipse, ele fala a respeito disso. Se os irmãos olharem nas suas Bíblias, o capítulo 14, ele faz parte do bloco que vai do 12 ao 14. Veja que o verso 12, ele fala a respeito de uma mulher que está para dar à luz e há o dragão esperando que essa criança nasça. Então, esse capítulo 12, ele fala a respeito do nascimento de Jesus e como Deus proveu a proteção do seu filho, mesmo que, se nós lembrarmos a história, Herodes manda matar as crianças, Jesus é protegido e cumpre a sua missão. E uma vez que esse dragão ele não consegue realizar a sua obra contra o Filho de Deus, o capítulo 13 fala a respeito das bestas que aparecem e que atacam a igreja. As bestas, elas tentam tomar a forma de Deus, tentam criar uma falsa religião, tentam tomar o lugar do Cordeiro, e nos versos 11 até o 18, nós vemos que essa besta, ela simula ser o Cordeiro, ela engana aqueles que não são do Senhor, e o verso 18 vai dizer que aqueles que estão marcados com o número da besta são esses que são enganados, em contraponto aqui com os que são marcados com o número do Cordeiro. Então, a perseguição, ela acontece de forma sistemática ao longo da história. Alguns interpretam esse texto como se ele fosse somente destinado ao final do tempo, como se o momento da grande tribulação fosse o único em que isso acontecesse. Mas ao longo da história, tribulações vão sendo levantadas, a igreja vai sendo perseguida, e claro, no último tempo levantará um tempo muito pior do que anteriormente, mas isso acontece ao longo da história da igreja. Então, para esses irmãos que estavam na Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse, que nós ouvimos as mensagens a respeito delas, o que elas podem aprender a partir desse texto e o que nós podemos aprender a partir do capítulo 14, os versos 1 ao 5. Veja na sua Bíblia que o verso 1,
ele fala que olhei e eis o cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que tinham escrito na testa o nome do cordeiro e o nome do seu pai. Então, diante dessa situação de perseguição, de desespero, porque pense só, se você olhar na sua Bíblia aí os versos 11 até o 18, diz que aqueles que não se curvavam à besta não podiam comprar nem vender, não podiam fazer as suas ações do dia a dia por causa da perseguição. Então, em meio a uma perseguição terrível, em meio a uma aparente derrota, então é dada a visão a João de um cordeiro sentado sobre o monte Sião. A expressão olhei e eis mostra um rompimento muito grande com o que vem antes. Enquanto ele olha para a terra e vê perseguição, destruição, morte, de repente os olhos dele, a atenção dele é chamada para o céu. E no céu ele vê um cordeiro sobre o monte Sião. Nós lemos na liturgia o Salmo 2, e o Salmo 2 ele fala a respeito de reis que se levantam contra o ungido do Senhor. E na sua rebelião tentam tirar Deus do seu trono. E no verso 6 nós lemos então que Deus estabelece o seu filho no trono. Fazendo uso da figura de Davi e dizendo de um reinado eterno, prometendo a Davi um reinado eterno, o salmista sabe que ele está apontando para o Messias que sentou no trono. Quando Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, ele reassumiu o seu trono. E hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele está sentado à direita de Deus, de onde julgará os vivos e os mortos, como o credo diz. E essa é uma realidade bíblica. Todos esses que no capítulo 13 seguem a besta, que seguem o dragão, que perseguem a igreja de Cristo, serão punidos pelos seus pecados. Mas então, João vê esse cordeiro sentado sobre o monte Sião. E nós devemos lembrar que o monte Sião, ele representa no Antigo Testamento o lugar da habitação de Deus, o lugar onde o Senhor reina. E nós vemos mais à frente no Apocalipse que a nova Jerusalém se levanta, ataviada para o seu noivo, que é o cordeiro. Então, ao olhar para esse lugar de segurança, veja no capítulo 12, versículo 18, onde o dragão estava. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Verso 1 do capítulo 14, o cordeiro está no monte Sião. Você já ouviu em algum outro lugar a respeito disso? Lembra quando Jesus disse que era para fundamentar a sua casa na rocha e não na areia? Porque justamente a figura é essa. Todos aqueles que seguem a besta, que seguem Satanás, estão em terreno arenoso que não pode lhe dar segurança, que não lhe pode dar estabilidade. Enquanto isso, o cordeiro está no monte eterno, aquele que nunca será abalado, como o Salmo 46 nos lembra. Jamais será abalado, por mais que tudo esteja tremendo ao redor. Então, tanto o cordeiro vitorioso, o cordeiro vencedor, que venceu a morte, venceu seus inimigos, ele já está de pé, numa posição de vitória, como também o local em que ele está demonstra essa segurança que o povo de Deus pode ter. Então, se aqueles irmãos da Ásia Menor eram perseguidos, e aqui nós temos que lembrar que Nero estabeleceu uma grande perseguição contra a igreja, e posteriormente Domiciano, em torno do ano 90, que é provavelmente quando o Apocalipse foi escrito, e a igreja era perseguida, o culto ao imperador foi estabelecido. Então veja que enquanto o dragão se levanta e simula ser o cordeiro, então nós temos essa falsa religião, colocando o imperador como um Deus. E a igreja então ela se levanta contra isso e permanece fiel. E não somente Jesus está de pé no Monte Sião, mas observe que com ele está os 144.000, que estão marcados na testa com o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. E essa é a igreja do Senhor que foi comprada, que foi selada com o Espírito Santo e que é propriedade do Senhor Jesus. Então, enquanto a igreja da terra caminha em perseguição, em dificuldades, ela pode lembrar que no céu a igreja triunfante já está com o Cordeiro. E no final, todos nós juntos, reunidos também, estaremos com o Senhor para sempre,
reinando naquele lugar. Então, se para eles isso significava uma segurança e uma esperança, para nós significa o mesmo. É claro que hoje a forma de perseguição ela é um pouco diferente do que daqueles dias. E aqueles irmãos, como nós vamos ver mais à frente, eles eram perseguidos pela sua fidelidade. Hoje, o que acontece é que as pessoas usam a palavra de Deus como uma forma de enganar e dizer, olha, estamos seguindo a Bíblia. Mas quando você olha a motivação, você olha o pano de fundo daquelas pessoas, não há nada de cristianismo. Elas usam temas bíblicos, mas as suas motivações estão erradas. Como, por exemplo, socorro aos necessitados. Essas coisas podem nos enganar na sua motivação e nós devemos seguir como a palavra nos mostra. Nós devemos ajudar aqueles que necessitam, devemos ajudar aqueles que mais precisam à luz do que a palavra nos ensina, e não de acordo com essas filosofias, essas ideias políticas que tentam nos enganar, se colocando como os salvadores, quando na verdade eles próprios estão tentando também tomar o lugar do Cordeiro. Então a primeira ideia que nós vemos no texto é que diante das perseguições, nós devemos olhar para o Cordeiro e devemos lembrar que ele venceu e que ele já está sentado no trono, que ele já é o vitorioso e que o seu povo já está reinando com ele. A segunda ideia que nós vemos no texto, dos versos 2 até o 2 e 3, é que a adoração ao Senhor, ela é constante, tanto na terra quanto no céu. Veja na sua Bíblia. Ouvi uma voz do céu, como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como arpistas quando tocam as suas harpas, e entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, enquanto a adoração à besta ela aparece, enquanto o mundo caminha adorando um falso Deus, praticando uma falsa religião, e esses gritos se espalham pela terra, o povo de Deus pode lembrar, ou pode também já fazer um novo canto aqui na terra. E esse canto é o mesmo praticado também no céu. Quando Moisés desceu com os 10 mandamentos e o povo adorava o bezerro de ouro, o que foi que ele ouviu? Um alarido como de guerra, uma falsa adoração sendo estabelecida. Então, enquanto a falsa religião se espalha, enquanto as pessoas seguem a besta, são enganadas por ela e adoram a besta, o povo de Deus caminha adorando o único que venceu e o único que é o verdadeiro Senhor. E é interessante nós observarmos que a voz que João ouviu, ela tem uma descrição interessante. Observe que é uma voz como de muitas águas, como um forte trovão e como um som de harpa. Se você já viu as ondas batendo contra as pedras, você pode lembrar que ela é um som muito forte. Quando a pedra bate na praia, bate nas pedras, ela faz um grande estrondo. E essa era uma figura conhecida dessas pessoas que viviam na região litorânea. A ideia também do trovão é também de um som forte, poderoso, um estrondo muito grande. Então, tanto a água quanto o trovão mostram um som forte e poderoso, um grande estrondo que pode ser ouvido em todo lugar. Só que a outra figura da harpa tocando, nós podemos lembrar de um som melodioso, um som harmonioso. Então, essa voz, ao mesmo tempo que ela era forte, poderosa e um grande estrondo, ela também era melodiosa, doce, suave. Porque é o canto que sai do trono. O canto que é praticado, veja no verso 3, cantado diante do Cordeiro e diante dos 4 seres viventes. No capítulo 7, esse canto ele é feito pelos próprios anciãos e pelos 24 seres viventes e aqui pelo povo de Deus. Então, isso nos mostra que toda a criação de Deus, todos os eleitos de Deus, os seres humanos e os anjos que estão diante do Cordeiro, cantam esse novo cântico diante do Senhor. Adoram o Cordeiro, adoram o Senhor pela sua obra realizada.
que é isso que o novo cântico mostra. Se os irmãos se lembrarem, o Salmo 96 e o Salmo 98 fala justamente de cantar um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Só que esse canto, ele não é conhecido, como o texto diz, por ninguém, senão 144 mil. Então, qual que é o sentido disso? Porque somente quem pertence ao Senhor Jesus conhece a obra da redenção. Somente quem foi salvo, quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro, sabe o que é ser salvo. E essa é a realidade do novo cântico. Louvar ao Cordeiro, louvar ao Senhor pelo que Ele fez pelo seu povo. Por isso que aqueles que estão marcados com o número da besta não podem aprender esse cântico. Porque somente aqueles que foram comprados da terra, os 144 mil, podem adorar o Senhor. Então, para aquela igreja, naqueles dias, que era convocada a adorar o imperador, convocado a adorar as divindades greco-romanas, eles não deveriam temer estar ausentes dessas realizações, porque eles deveriam adorar somente ao Cordeiro. Mesmo que isso levasse eles a perderem tudo o que eles tinham, a serem mortos, a serem perseguidos, eles deveriam permanecer adorando o Senhor. A mesma sugestão é dada a nós hoje. A sugestão de que nós devemos adorar líderes políticos, a sugestão de que nós devemos adorar lideranças religiosas, a seguir pessoas, a termos ídolos que nos inspiram, sejam de que áreas forem. Essa sugestão de que nós olhemos para aquelas pessoas que realizaram esses grandes feitos e tenhamos elas como os nossos ídolos, como aqueles a que devem ser seguidos nas redes sociais, que devem ser imitados nas suas práticas. Mas tudo isso serve apenas para tirar o foco daquele que deve ser o nosso modelo, o nosso padrão de vida e conduta. O povo de Deus deve adorar somente o Senhor, deve glorificar o nome do Senhor. E tudo isso por causa da grande obra realizada na cruz. O amor de Deus se revela justamente pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Então, uma vez que Cristo fez isso, o louvor e a adoração do povo de Deus não é centrado em si mesmo, mas é centrado no Senhor. Nós não devemos buscar adorar outros senão o Senhor Jesus. Então, o motivo das nossas orações de gratidão, da nossa adoração nas orações, da adoração nos cânticos, deve ser somente o Senhor. Deve ser a obra realizada em nosso favor. Deve ser essa grande demonstração de amor, de justiça também da parte de Deus. Então, enquanto o mundo caminha adorando um falso Deus, um simulacro de Deus, o povo de Deus caminha adorando o Senhor Jesus, cantando a Ele os seus louvores, adorando pelos seus grandiosos feitos. E a terceira ideia que nós temos no texto é de quem são esses que seguem o Cordeiro. Então, se Deus sustenta o seu povo por meio da sua própria vitória, se Ele conclama o seu povo a adorá-lo pela sua obra realizada, Ele chama o seu povo a viver de acordo com essas realidades. Verso 4 e 5 diz o seguinte: estes são os que não se macularam com mulheres porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então que João descreve quem são esses 144 mil. Então a primeira coisa que nós temos a respeito dele é que eles não se macularam com mulheres porque são virgens. Então aqui nós não temos uma questão física, mas o Apocalipse ele mostra duas figuras. A primeira delas é da grande prostituta, que é a Babilônia, e a segunda é de Jezabel, que são personificações da idolatria, porque a igreja do Senhor é a noiva preparada para o seu noivo. Então, quando a igreja deixa de seguir o Cordeiro, ela está se prostituindo com outros amantes, que é a figura que Oséias, por exemplo, usa e os profetas usam.
Quando a igreja deixa de adorar o Senhor, ela deixa o seu amado, ela deixa o seu marido e passa a se prostituir com amantes. Essa é a ideia. Então, por isso que ele fala sobre não se macularam, não se prostituíram e por isso são virgens. Então, quando a igreja troca a adoração do Senhor pela adoração de falsos deuses, ela está se prostituindo, ela está deixando o seu amado e está se corrompendo, está se sujando. E por isso, então, as figuras de perdão de pecados, elas são a lavagem, a purificação, a transformação do vermelho carmesim para o branco. Então, a primeira característica da igreja é não abrir mão da sua fidelidade ao Senhor. Não abrir mão de seguir os passos do Senhor. Por mais que a sociedade à sua volta possa lhe impor punições, castigos, a igreja do Senhor deve permanecer fiel. Deve permanecer seguindo o seu amado Senhor. E por isso que a segunda coisa que ele fala, seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Então não seguem aquilo que as lideranças políticas se estabelecem, aquilo que as lideranças religiosas corrompidas colocam, mas seguem o Senhor Jesus. Seguem o Cordeiro. E para onde quer que ele vá, seguindo a sua lei, seguindo a sua vontade, fazendo aquilo que é agradável a ele e não seguindo a sua própria vontade. A terceira característica do povo de Deus é que eles foram comprados dentre os seres humanos. Então, o sangue de Jesus derramado em favor do seu povo serviu para comprá-los para Deus. Foram escravos libertos, foram comprados para fazerem parte do reino de Deus. Não são mais escravos pertencentes ao inimigo, à besta, ao dragão, mas eles foram comprados pelo sangue do Cordeiro e foram adquiridos como propriedade do Senhor, para desfrutarem das bênçãos que o Senhor estabelece ao seu povo. E por isso eles são primícias, eles são como uma oferta. Foram comprados para serem dados ao Senhor, para serem dados para o Cordeiro, como uma oferta de Deus. Então, o povo de Deus, ele é comprado, ele é ofertado ao Senhor como uma oferta agradável. E as primícias aqui são os primeiros frutos. Então, a igreja recebe essa imagem aqui. E desse povo também, de forma prática, a quarta ideia aqui é de que não se achou mentira na sua boca. Então, se Jesus é a verdade, se nele não há mentira, e pelo contrário, em Satanás há mentira, então como que poderia ser encontrado mentira naqueles que seguem o Cordeiro? Como que poderia ser encontrada a mentira do falso Cordeiro do capítulo 13 no povo de Deus? Então, no povo do Senhor não se pode achar corrupção, não se pode achar a mentira, que o pecado como uma desvirtuação, um desvirtuamento da verdade de Deus, uma mentira. Isso não pode ser encontrado no povo de Deus. O povo de Deus deve conhecer a verdade de Deus, deve seguir essa verdade, e tudo isso está ligado, porque se adora o Cordeiro, se não tem mácula, isso também deve se revelar, então, em não encontrar mentira na sua boca. E a última coisa é não se encontrar mácula no povo de Deus. Eles não podem estar sujos pelo pecado, naquela ideia da prostituição contra o Senhor. Então, os 144.000, eles são aqueles que foram comprados dentre todos os homens pelo sangue do Cordeiro, que não se prostituem com o pecado e com a idolatria, se mantêm puros no seu relacionamento com Deus. Eles são ofertas ao Senhor. Na sua boca não se acha mentira, e por isso eles são, então, puros. Então, dentro daquilo que assediava aquelas pessoas, dentro daquilo que os chamava a abandonarem o Senhor em troca de prazeres ou de conforto, a ideia aqui é que, por mais que a igreja seja perseguida, por mais que a igreja seja assediada, ela deve permanecer caminhando no Senhor Jesus. Tanto porque o Senhor venceu, também porque o Senhor comprou-os. E a vitória do Senhor é a vitória do seu povo.
Então, por isso, a igreja deve caminhar assim, dessa forma. Então, o que nós podemos aplicar desse texto para nós, hoje? A primeira coisa que nós podemos pensar é que as formas que nos assediam são diferentes daquele tempo, num certo sentido, porque elas não são claramente demonstradas. Em muitos momentos nós vamos ter sugestões de coisas que parecem ser o evangelho, que parecem ser a palavra de Deus aplicada, mas que na verdade não são. Nós podemos ver em muitas igrejas e em muitas doutrinas que aparecem que há muito de um humanismo, de algo focado no ser humano no meio dela, embora as pessoas usem textos bíblicos, embora elas tentem passar um fundamento cristão, por trás você vê que claramente é um fundamento puramente humano, humanista, que valoriza o homem como o centro de todas as coisas, que adora o ser humano como um Deus, que se coloca como a principal criatura, o principal que deve ser saciado. Então, quando nós olharmos para essas coisas, nós devemos validar pela palavra de Deus se é assim. Devemos olhar para a palavra do Senhor e comparar para ver se aquilo que estão nos ensinando é de fato assim. Se é de fato a verdade de Deus ou se é um simulacro, se é um falso cordeiro tentando nos enganar e nos levar à adoração da besta. Também nós devemos considerar que a vitória de Jesus, ela é a base para nós permanecermos fiéis. Nós não devemos temer a contrariedade, não devemos temer agir contra esses princípios mundanos, porque a vitória está no Senhor. Por mais que nós possamos sofrer aqui, possamos ser assediados, possamos sofrer sanções, sofrer punições, devemos permanecer fiéis ao Senhor, porque Ele venceu e Ele mesmo se coloca vitorioso e Ele nos levará a morar com Ele. Por mais que nós possamos, inclusive, perder as vidas como aquelas pessoas corriam esse risco, há um lugar destinado àqueles que permanecem fiéis ao Senhor, porque o Cordeiro está de pé no Monte Sião, protegendo o seu povo, guardando ele e cuidando. E a última coisa é que nós devemos, então, caminhar como uma noiva fiel ao seu Senhor. Nós não podemos nos macular com essas coisas, não devemos nos entregar ao pecado, não devemos ceder às tentações de conforto, de tranquilidade, ou mesmo deixar-nos ser enganados por aquilo que não é o verdadeiro evangelho. Mas devemos seguir como eleitos do Senhor, como aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, permanecer fiéis a Ele, permanecer com a verdade em nossas bocas e permanecermos imaculados. O povo de Deus é chamado a viver as realidades eternas, a viver conforme é agradável ao seu Senhor. Então, o texto do capítulo 14, ele mostra que o Senhor é vitorioso. E é Ele mesmo quem sustenta o seu povo em meio às dificuldades, em meio às perseguições e em meio aos perigos que a igreja sofre. E se você depois ler, você pode ler na sua casa o que se segue aqui, a partir do verso 6 até o final do capítulo 14. Você poderá ver que aqueles que seguem a besta, a própria besta, o dragão, serão punidos pelos seus pecados. Que nós possamos, meus irmãos, caminhar firmes no Senhor, permanecer puros diante do Senhor, sem mácula, e que possamos estar com o Senhor naquele dia, quando o Senhor nos chamar. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, nós somos gratos pela Tua palavra, que nos mostra a grandeza do Senhor, que nos mostra o poder da Tua vitória, o poder que o Senhor tem para subjugar todos os inimigos. Senhor, ajuda-nos a, como exército do Senhor, como família do Senhor, seguirmos o Senhor, marcharmos atrás do Senhor vitorioso, e nos ajude também a permanecermos fiéis, a permanecermos como o povo do Senhor, o povo santo e puro, o povo que caminha em conformidade com a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, porque sem o Senhor nós fracassamos, mas com o Teu poder